Olá, galera, tudo bem? Como é que estamos? Mais uma aula, né, da parte de botânica. A gente já está bastante adiantado nesse tema, mas ainda quase todo o conteúdo que está faltando é só botânica. Tá? Até o final do programa nosso para o vestibular vai ser botânica na veia. E hoje nós vamos falar sobre a nutrição e secreção dos vegetais. Tá? A gente já falou sobre raiz, caule, folha, flor, frutos, semente, falamos sobre os tecidos, né? Fizemos a apresentação dos tecidos, tecido meristemático, tecido de revestimento, sustentação, condução e os parênquimas. Tá? E hoje, então, a gente vai começar uma parte mais de fisiologia das plantas, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com os aspectos gerais da atividade de uma planta. Tá? Então, divisão da função entre as partes da planta. Assim como nos animais tem os vários sistemas com divisões para suas funções, as plantas também. Né? Então, a raiz tem por função básica, principal, absorver água e sais minerais do solo, e esses são enviados para as folhas, tá? Que é o órgão, como a gente viu, um órgão vegetativo, né? O órgão onde o metabolismo é maior. Tá? Então, a raiz, como a gente já viu também, é um órgão de adaptação da planta ao ambiente terrestre. Tá? As folhas, como acabei de falar para vocês, elas realizam a fotossíntese do ponto de vista nutricional. Ela realiza a fotossíntese, né? Ela vai produzir o alimento para a planta, né? E o açúcar que é produzido aqui, através desse processo da fotossíntese, ele é enviado para toda a parte viva da planta, inclusive para as raízes. Tá? Toda a parte viva da planta precisa receber o açúcar. Aquelas que fazem a fotossíntese, como a folha e os caules que permanecem verdes, né, eles produzem lá para eles mesmos o seu açúcar, mas aqueles que não produzem têm que receber vindo lá da folha. Tá certo? Então, a função básica da folha, entre outras coisas, é realizar a fotossíntese. Tá? O caule. O caule é quem faz a ligação da raiz com as folhas, a copa que a gente chama, né? O conjunto de ramos, folhas, frutos e flores de uma planta a gente chama de copa. Então, entre a raiz e a copa está quem? Está o caule. Então, ele vai fazer a interligação da raiz com o caule. Tá? Então, a planta tem um tecido que permite manter suas atividades. Tá? Um tecido não, tem tecidos, né, que a gente já apresentei para vocês, como, por exemplo, o tecido de condução. Né? Tecido de condução, a gente estudou o xilema e o floema, né? O lênio e o líber. Eles transportam material pela planta, né? O xilema conduz a seiva mineral da raiz para as folhas, e o floema transporta o açúcar produzido, por exemplo, lá na folha, para toda a parte viva da planta. Tá? Temos os tecidos de revestimento, que protege a planta, né, contra o ambiente externo, predadores, intempéries e tal, e também serve para realizar a troca gasosa com o ambiente. A planta precisa respirar, ela transpira, né, então ela precisa fazer uma troca gasosa com o ambiente, e isso ela faz através do tecido de revestimento. Nós também já comentamos um pouco a respeito disso. Tá? Ali nós temos a epiderme, para quem não assistiu à aula, né, ou já esqueceu, nós temos a epiderme e o suber, tecido suberoso. Tá? Tecido de secreção, tá? Produz substâncias úteis, tá? Como certos materiais que repelem animais danosos. Então, tem plantas que produzem substâncias que espantam insetos, né? A citronela, muito conhecida, né? Que atua como espantando o mosquito da dengue e tal. Então, ali é uma secreção
que ela está produzindo, né, uma substância, lembrando que secreção é uma substância útil. Tá? A modalidade de nutrição. Então, tem a modalidade inorgânica ou mineral. Tá? Então, a obtenção de água e nutrientes minerais pela planta. Tá? Lembrando que minerais para a planta são chamados de nutrientes. Tá certo? Envolve a obtenção de água, né, por osmose, lá, geralmente da raiz, a raiz subterrânea, absorve água por osmose, e junto com essa água vem também os nutrientes minerais, que a gente divide em dois grandes grupos, os macronutrientes, aqueles que as plantas precisam em maior quantidade, e os micronutrientes, aqueles que as plantas precisam em menor quantidade. Eu vou reforçar mais uma vez aqui esse conceito de nutriente, porque geralmente a gente fala nutriente para a gente substâncias orgânicas, tá? E para a planta, além das substâncias orgânicas, substâncias inorgânicas também são chamadas de nutrientes. Bom, lembrando que a gente chama de macro, por quê? Macronutriente, porque a planta precisa de uma maior quantidade e micronutrientes precisa de menor quantidade, tá? Os micronutrientes são utilizados em menor quantidade que os macronutrientes, mas não é a quantidade que importa no caso das plantas. O que importa é que eles precisam. A planta precisa, não importa a quantidade. Se é mais, se é menos. Eles têm que estar ali, porque todos eles têm sua importância. Tá? Não existe um mais importante e um menos importante. Então, isso aqui é o quê? É a nutrição inorgânica dos vegetais, também conhecida de mineral. Tá? E temos a nutrição chamada de orgânica. Tá? Então, a substância orgânica, a modalidade de nutrição orgânica é a produção de substância orgânica por meio da fotossíntese. Né? Então, a fotossíntese ocorre, como eu falei ainda agora, em caules jovens, ou caules que se mantêm verde, independente de ser jovens ou não. Nós vimos isso lá no caso do cacto, por exemplo, né? E nas folhas, que são os órgãos, como foi dito também, cuja função principal é a fotossíntese. Como é a equação da fotossíntese? Tá? A fotossíntese, quais são os reagentes da fotossíntese? É o dióxido de carbono, o gás carbônico, e a água. Isso aqui, gás carbônico e água, matéria, tá? Matéria, reagente. O gás carbônico a planta retira da atmosfera, e quem lança esse gás para a atmosfera? São ações como a respiração, a decomposição e a combustão. E a água a planta absorve do solo através da raiz. Tá? Essa reação química que acontece lá nos cloroplastos, por exemplo, para ela acontecer, utiliza inicialmente a energia luminosa. Tá? E energia luminosa aqui é qualquer energia luminosa, não é necessariamente a energia solar. A gente fala da energia solar porque ela é a principal fonte de energia, mas uma lâmpada iluminando uma planta, ela também serve para a planta fazer a fotossíntese. Essa reação, tá, na presença da clorofila, ela vai transformar o gás carbônico e a água em carboidrato, tá? E açúcar, tá? Vai transformar uma parte dela dessa reação vai produzir água através da fotólise da água. A luz quebra a molécula de água e libera o oxigênio na forma de gás oxigênio para a atmosfera, quando em excesso, e produz água também. Tá? Então, essa é a equação da fotossíntese. Tá? Os produtos gerados, aqui, esse carboidrato, pode ser a glicose, pode ser a sacarose, o amido. Lembra que sacarose é o quê? Glicose mais frutose. O amido é um polissacarídeo feito por um polímero de glicose e outras substâncias orgânicas. Então, essa aqui é a modalidade de nutrição dos vegetais orgânicos. Então, quantas modalidades tem de nutrição dos vegetais? 2, a inorgânica, os sais minerais, os macros e micronutrientes, e a orgânica através da fotossíntese. Beleza? Então, revejam lá, eu acho que frente 1, vocês, ou é frente 2, não sei agora, que vocês venham a questão da
fotossíntese com mais detalhe, a fase fotoquímica, a fase química, a fotólise da água, tal. Então, isso sempre é cobrado em vestibular. A gente não vê assim com profundidade aqui na frente 2, tá bom? Então, aqui é um corte transversal de uma folha. Então, vamos acompanhar aqui com muita atenção esse corte. Esse corte aparece muito em questões de vestibulares, tá? E nem sempre vem colorido assim. Geralmente ele vem preto e branco, tá? Então, aqui é a parte parte superior, né? Epiderme superior, a face superior e a face inferior, tá? Aqui é o dorso da folha e aqui é a parte ventral da folha que fica exposta aos raios solares. Então, revestindo externamente a folha, existe uma cutícula, tá? Que é uma substância serosa para impermeabilizar a folha, para fazer com que ela perca menos água, evite a desidratação, tá? Abaixo dessa cutícula aqui, esse marronzinho aqui, tem essa camada de célula aqui, ó. Tá vendo essa camada de célula aqui, ó? Essa camada de célula é a epiderme, tá? Da face superior, tá? E mais internamente a epiderme, vocês estão vendo essas células aqui bem juntinho uma das outras, parece umas teclas de um piano, tá? É o parênquima palissádico, certo? Por que recebeu o nome de parênquima palissádico? Porque ele lembra, ao microscópio, uma paliçada. Vocês sabem o que é uma paliçada? Uma paliçada é uma cerca que se faz usando pedaços de paus, bem juntinho um dos outros. Tá? Chama paliçada, aquele tipo de cerca. Então, como aqui lembra aquilo, tá? Umas estacas coladinhas uma perto da outra, recebeu o nome de parênquima palissádico. Aqui, essas células são clorofiladas. Tá? Aqui é um tecido responsável pela fotossíntese. Tá? Abaixo do parênquima palissádico, nós vamos observar aqui umas células arredondadas. Como elas são arredondadas, elas deixam espaços, lacunas entre uma e outra, espaços livres, tá? E essas células aqui, arredondadas, elas também são ricas em cloroplastos. Então, isso aqui também é um parênquima clorofiliano, igual esse de cima aqui, só que pelo aspecto da sua célula e do seu tecido com lacunas, que facilita aqui a passagem de gases aqui por dentro, esse parênquima aqui recebeu o nome de parênquima lacunoso. Então, vamos lá. Cutícula na parte superior, epiderme da parte superior, a epiderme aclorofilada, com exceção dos estômatos, o parênquima palissádico, olha aqui, abaixo do parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, tá vendo aqui, ó, cheio de lacuna, tá? Aqui nós temos um feixe vascular. O que é um feixe vascular? É um feixe onde eu vou encontrar os vasos condutores da seiva bruta, seiva mineral, o xilema, e os vasos que conduz a seiva elaborada, a seiva orgânica, o floema. É um vaso líbero-lenhoso, xilema e floema vascular. Tá? Essa nervura aqui, ó, por dentro dessa nervurazinha aqui, essa nervura aqui que a gente está vendo aqui, tá? A nervura principal. Ok? E aí, aqui nós vamos ter a epiderme inferior, tá? Observa que a epiderme inferior, tá bem aqui, ó, epiderme inferior, tá? Na epiderme inferior, a gente vai ver aqui os estômatos. Tá? Os estômatos são essas aberturas aqui, ó, estomáticas, tá? Os ostíolos. E ao lado dos estômatos tem umas células chamadas células guardas, tá? Então, aqui a única parte clorofilada da epiderme são os estômatos. E, por fim, uma camada de cutícula na face inferior, tá? Sacaram? Então, vamos lá. Parte superior, cutícula, epiderme, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, feixe vascular,
epiderme inferior e cutícula na face inferior. Ok? Então, isso aqui é um corte de uma folha, tá? Mostrando a sua estrutura histológica, os seus tecidos. Agora, atente para o último detalhe aqui. Tá? Do parênquima palissádico aqui, da face interna da epiderme superior, até aqui como se fosse o recheio de um sanduíche, tá? Pão aqui, uma epiderme superior, pão, epiderme inferior. Esse recheio aqui, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, feixe líbero lenhoso, é chamado de mesófilo foliar. Tá? O mesófilo foliar, como vocês podem ver aqui, ó, tá? É composto por essa parte aqui. Não entra a epiderme e a cutícula superior, a epiderme e a cutícula inferior. Então, isso aqui é uma estrutura de uma folha, uma estrutura muito cobrada em questões, para você identificar. Coloca aqui número, o que é isso aqui? Número 1, o que é o número 2, onde acontece a fotossíntese aqui. E lembrando mais uma vez, que na epiderme, só os estômatos têm célula clorofilada. A epiderme é aclorofilada. Tá? Essa célula aqui, essa folha aqui, ela é assimétrica. Tá? Tem folha que o que tem para o lado superior, essa aqui, parênquima palissádica, tem aqui embaixo também. Tá? Mas, normalmente, a folha padrão, para a gente explicar para vocês para o vestibular, é essa folha onde os estômatos estão na face inferior. Tá? Na parte dorsal da folha, a folha está assim, voltada para o sol, essa parte aqui de baixo. Tá? Beleza? Então, continuando. Os macronutrientes. Lembra que nós falamos da nutrição inorgânica, né? Então, por que é macronutriente? Porque a planta precisa dele em maior quantidade. Tá? Lembrando que não é mais importante, é quantidade. Então, um macronutriente muito importante é o nitrogênio, que a gente estudou o ciclo do nitrogênio todinho lá na ecologia, no ciclo biogeoquímico, né? Para que a planta precisa de nitrogênio? Para formar aminoácido. Lembra que o aminoácido das proteínas tem um grupamento amina, NH2. Então, sem nitrogênio no solo, a planta não vai conseguir produzir suas proteínas para sua membrana, para sua vida lá. Tá? Base nitrogenada. Adenina, timina, citosina, guanina, uracila são bases nitrogenadas. Como o próprio nome está dizendo, precisa de nitrogênio. Então, a modalidade de nutrição vegetal é inorgânica. Tá? Então, nós falamos dos macro e micronutrientes, as minerais, né? Macronutriente, porque a planta precisa em maior quantidade, micronutriente em menor quantidade, mas todos são importantes. Então, um macronutriente para a planta é o nitrogênio, que a gente já estudou no ciclo do nitrogênio lá em ecologia. Tá? Falamos lá da fixação do nitrogênio, lugar de nitrogênio em amônia, depois a transformação da amônia em nitrito, depois em nitrato, a planta absorve. Para que ela vai usar, né, a amônia ou o nitrato? Vai usar para produzir aminoácido. O aminoácido tem um grupamento amina, NH2. E para que precisa de aminoácido? Para poder produzir suas proteínas da membrana plasmática, suas enzimas, certo? Tudo que ela precisa que seja base de proteína, precisa de aminoácido, consequentemente precisa de nitrogênio. Base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Tá? São bases nitrogenadas que compõem o DNA, adenina, timina, citosina e guanina, e o RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Tá? O ADP, adenosina difosfato, adenosina, adenina, que precisa então de nitrogênio, ATP, adenosina trifosfato. Então, são moléculas de suma importância para a sobrevivência da planta. A planta consome em grande quantidade. O fósforo, o P, NP, ele integra o ATP, adenosina trifosfato. Esse fósforo aqui, esse P aqui é do fosfato, né? O ADP, adenosina difosfato, também.
O DNA e o RNA, os ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? São polímeros de nucleotídeos. E do que é feito um nucleotídeo? É feito de um fosfato, não é? De uma pentose e uma base nitrogenada. Tá? O fosfato é o mesmo no DNA e no RNA, e a planta precisa em grande quantidade. E o outro famoso é o potássio. Aí forma o NPK, tá? Essa tripla aqui famosa, aqui, NPK. O potássio é importante para o fenômeno do controle osmótico na célula vegetal, certo? Nós vamos ver que a abertura e fechamento dos estômatos depende, em grande parte, do potássio, tá? Na próxima aula a gente vai ver isso aí. E um outro, saindo desses mais conhecidos, do NPK, um outro sal mineral que é um macronutriente para a planta é o cálcio, tá? O cálcio, ele faz parte da lamela média. É uma primeira, quando a célula vegetal está se dividindo por mitose, né, que ela vai dividir o citoplasma, citocinese nos vegetais, na célula vegetal, ela é do centro para a periferia, a gente chama de centrífuga, tá? Então ali forma primeiro uma lamela média, depois é que vai formar a parede celular, tá? Alguns vegetais, eles são mais ricos em cálcio do que outros, por exemplo, como a couve. Então quem não pode tomar leite por causa de algum problema, para poder abastecer o corpo com o cálcio necessário, como por exemplo couve, tá? Então os vegetais precisam em grande quantidade de cálcio no solo. E o magnésio. Nós já falamos do magnésio em sais minerais mais de uma vez, né? O magnésio, ele é super importante porque ele compõe a molécula de clorofila, tá? Então aquela molécula, aquele pigmento que dá cor verde para as folhas, as partes verdes da planta em função da clorofila. Para a clorofila existir, precisa de magnésio. Da onde vem esse magnésio? Vem lá da seiva mineral, tá? Normalmente vem do solo, extrai do solo. Além de ser encontrado na molécula de clorofila, o magnésio também faz parte da lamela média junto com o cálcio, tá? Então é um macronutriente também. O enxofre, o S, tá? Ele é integrante de alguns aminoácidos, tá? Ponte de sulfeto, não sei se vocês lembram lá quando está formando a estrutura terciária da proteína, tá? Sendo fundamental para a produção das proteínas. Então, também, não são muitos aminoácidos que têm enxofre, mas tem alguns que precisa do enxofre para existir, assim como precisa do nitrogênio também, tá? Então, esses foram os macronutrientes. Mas nós vimos também que tem os micronutrientes, aqueles sais minerais que a planta necessita em menor quantidade. Quais são eles? Mas nem por isso são menos importantes, tá? O boro, tá? O BO, importante para o crescimento do meristema, tá? Lembra lá do tecido meristemático? Tá? Então, para o meristema poder fazer o seu papel, né, que é o crescimento longitudinal, lá na zona lisa da raiz ou na gema apical, ou então no câmbio, né, para o vegetal crescer em espessura nas dicotiledôneas. E também o boro é importante para transportar o carboidrato, o açúcar, que é produzido na fotossíntese, lá na folha, para toda a parte da planta. Tá? Se faltar boro, esse transporte fica prejudicado e a planta vai ficar doente. Outro micronutriente é o cobalto, CO, tá? Ele atua na fotossíntese, junto com o magnésio, tá? O cobre, ele atua no processo enzimático, como uma coenzima, tá? E o ferro, que faz parte da molécula dos citocromos. Citocromos, naquela última etapa da respiração celular, lá na cadeia respiratória, participa os citocromos, lá quando vai fazer, então, a liberação da energia para produzir o ATP lá nas cristas mitocondriais, precisa do ferro, tá? O manganês, não vai confundir com o magnésio, aqui é Mn, tá? É essencial para a produção do cloroplasto, não da clorofila, do cloroplasto, da estrutura, tá? Da bolsinha, aonde dentro fica a clorofila, lá nos tilacoides, ok? O molibdênio, MO, importante para o metabolismo do fósforo, tá? Que a gente viu lá
dos macronutrientes, e do nitrogênio, e na produção de aminoácidos. Então, ele atua como um importante elemento para que o fósforo e o nitrogênio possam entrar na composição dos aminoácidos da planta. Tá? Lembrando aqui, né, uma coisa importante, a planta ela produz todos os aminoácidos que ela precisa. Então, para a planta, todos os aminoácidos são naturais. Nós é que temos aminoácidos naturais e essenciais. Tá? O zinco, ZN, é importante na produção de hormônio do crescimento, tá? Então ele também atua lá no tecido meristemático, tá? E nas reações enzimáticas bioenergéticas, na fotossíntese e na respiração celular. Tá? Então aqui nós temos exemplo de alguns micronutrientes. Os parênquimas, né? O que são? Lembra que são parênquimas? Naquela aula anterior eu falei para vocês que eu comparava o parênquima com o tecido conjuntivo, né? Porque ele preenche os espaços onde não estão os outros tecidos. Então, parênquimas são tecidos vivos, formados por células vivas e dotados de parede com celulose. Tá? São responsáveis por preenchimento de espaço, como acabei de falar para vocês. Né? Nesse aspecto aqui, ele se assemelha nos animais ao tecido conjuntivo. Tá? Eles são importantes na fotossíntese, mostrei para vocês na folha, no mesênquima foliar, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Olha aqui, ó, parênquima palissádico e parênquima lacunoso. São parênquimas de assimilação. Assimilação do quê? De luz. E armazenamento. Armazena amido, armazena secreção, armazena alguma coisa, também é função dos parênquimas. Ok? Alguns tipos de parênquimas. Parênquima relacionado à fotossíntese, como eu acabei de falar para vocês, nós chamamos de parênquima clorofiliano, clorênquima, por causa da clorofila, ou parênquima assimilador, assimilador de luz, tá? Para poder realizar a fotossíntese. Eles ficam no interior das folhas, mostrei lá para vocês, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, fazem parte do mesênquima foliar, e de caules jovens, que estão verdes. Depois, lembra que a maioria dos caules, quando vão ficando adultos, vão deixando de ficar verde, vão ficando marronzados por causa do suber. Tá? Parênquima de armazenamento. Como é que eu chamo o parênquima que armazena amido? Eu chamo de parênquima de amelífero. Tá? Por exemplo, nós comemos arroz por quê? O que o arroz fornece para a gente principalmente? Amido. E o que é amido? É um polímero de glicose. E glicose usa para quê? Para respiração celular, para produzir ATP. Caule da batata. Que tipo é o caule da batata? É um tubérculo. Lembra que batata é caule. Raiz de mandioca. Né? Então, a mandioca é uma raiz tuberosa, enquanto que a batata é um tubérculo. Tá? E na banana. Então, o que essas partes dessas plantas aqui, respectivas, né? Do arroz, da batata, da mandioca e da banana têm em comum? Elas armazenam amido. Aonde que elas armazenam amido? Num tipo de parênquima chamado amelífero. Tem parênquima que armazena ar. Como é que ele é chamado? Aerífero. Por exemplo, nas plantas aquáticas que precisam flutuar. Então, esse parênquima aerífero, ele funciona como uma boia, tá? Não sei se vocês conhecem a aguapé, uma plantinha que fica cobrindo lagos, tá? E a Vitória régia, tá? Na folha. Parênquima que armazena água, como é que eu chamo? Parênquima aquífero. É típico de regiões, de plantas de regiões mais secas, ambiente árido, como por exemplo o cacto. Então o cacto armazena água. Aonde? No parênquima aquífero. A Vitória régia, o aguapé armazena ar. Aonde? No parênquima aerífero. A batata, a macaxeira armazena amido. Aonde? No amelífero, parênquima amelífero. Ok? São alguns tipos de parênquimas. Alguns tipos, nós já estudamos outros tipos, tá? Estrutura da raiz e do caule. Qual é a relação que tem essas estruturas com a nutrição? Tá? Então, os tecidos componentes dos órgãos vegetativos, por que são chamados órgãos vegetativos?
porque não são reprodutivos, eles são responsáveis pela manutenção da vida da planta, não pela sua propagação, sua reprodução. Tá? Então, eles estão relacionados com o quê? Com a nutrição. Tá? Então, vamos lá. A folha, como já foi dito, realiza a fotossíntese. A raiz absorve os nutrientes e armazenamento de reserva. Raiz que armazena a reserva nutritiva é uma raiz tuberosa. Tá? E o caule, que serve de passagem de nutrientes. Passagem de nutrientes minerais e orgânicos, que vai da raiz para as folhas, e nutrientes orgânicos, que vêm da folha para a raiz. Tá? Passa através do caule. E também no caule tem armazenamento, no parênquima de armazenamento, como por exemplo, citamos aqui a batata. Ok? Então, esses tecidos, essas partes, essas estruturas, folha, raiz e caule, tem a ver com a relação com a nutrição, tá? Principal. Ah, professor, mas tem caule que serve para reprodução. Serve, reprodução vegetativa, tá? Reprodução assexuada. Ah, folha, tá. Mas a função principal dele é com a nutrição, certo? O metabolismo da planta, manter a planta viva, tá? Nós estamos falando das angiospermas, com certeza, né? Então, vamos lá. A raiz, ela apresenta uma zona chamada pilífero, né? Na zona pilífera tem duas regiões. A casca, que é a parte mais externa, que a gente chama epiderme, o córtex e o endoderme, tá? O cilindro central, tá? Ele apresenta o periciclo, o xilema e o floema. Isso nas dicotiledôneas. Em monocotiledôneas há uma medula, tá? Que a gente chama de parênquima central. São importantes os aspectos. Endoderme controla a passagem de nutriente até o xilema, tá? Então vai entrar pela raiz até chegar no xilema. Quem faz o controle é o endoderme, tá? O periciclo gera raízes secundárias, tá? Ramificações da raiz principal, tá? Então, é dessa região aqui, chamada periciclo, que vai surgir as raízes secundárias, tá? O xilema e o floema têm disposição alternada, tá? A gente já viu isso também, né? O floema fica por fora e o xilema fica por dentro, tá? Então, aqui, a estrutura da raiz, olha, presta atenção aqui. Essa camada mais externa aqui, tá vendo? Ó, esse marronzinho mais externo aqui é a epiderme, tá? Tecido de revestimento. Aí tem o córtex, que é esse preenchimento aqui, ó, que é o córtex, tá? Tudo isso aqui é o córtex. Aí tem essa outra camada de célula aqui, ó. Tá vendo essa camada de célula aqui, ó? Tá? Isso aqui é o endoderme, tá? Aqui é o periciclo, tá? Essa região aqui. Aqui origina, vai ter o câmbio que vai originar o floema, por fora, mais externamente, na raiz, e o xilema, mais aqui internamente. E aqui os pelos radiculares, os pelos absorventes. Tá? Essa é a estrutura de uma raiz. Tá? Então, aqui, ela aqui vista de cima, né? Vista daqui assim. E agora a visão lateral dela aqui. Tá? Então, aqui nós temos... mais externamente a epiderme, essa camadinha aqui, tá? Depois vem o córtex, mais interno ao córtex a endoderme, depois vem o floema, depois vem o xilema. Entre o xilema e o floema, o periciclo, tá? Aqui, e aqui as raízes secundárias, tá? Aspecto geral de uma raiz de uma dicotiledônea, que é o que a gente pega como parâmetro para estudar, tá? E representação da raiz do corte transversal, mostrando os pelos absorventes, tá? Essa região aí. A estrutura do caule. Quando ele é jovem, a epiderme é responsável pelo revestimento. O parênquima realiza a fotossíntese ou armazenamento,
quando ele é jovem, tá? Vasos condutores agrupados em feixes, que a gente chama de líberos lenhosos, que conduz à seiva. O liberiano é o floema e o lenhoso é o xilema, tá? Um feixe líbero lenhoso tem o xilema para dentro e o floema para fora, no caule, tá? Então, no caule, quem fica mais externamente? O floema. Marca isso bem, hein? Que isso cai em prova. E o xilema fica para dentro, tá? E ele é envoltório de fibras de esclerênquima, tecido de sustentação, tá? Feixe de câmbio em dicotiledôneas, o câmbio, tá? Em dicotiledôneas, e disposição do feixe líbero no caule. Como eu falei para vocês, nas monocotiledôneas é difuso. Não tem negócio de floema para fora e xilema para dentro. Isso só nas dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas é difuso, não tem essa organização, tá? Na dicotiledônea que é regular. O parênquima do caule das dicotiledôneas é externo aos vasos. Que vasos? Xilema e floema, vai ter o córtex, que é o parênquima cortical, tá? E interna ao vaso, tem a medula, parênquima medular. Então, observe que córtex a gente chama de parênquima cortical e a medula a gente chama de parênquima medular. Lembra que parênquima é de preenchimento, tá? Então, para fora dos vasos, o córtex, para dentro a medula, tá? Isso no caule, galera. Tá? Então, vamos lá. Monocotiledônea, como é a disposição do xilema e do floema, difuso, tá? Olha aqui, ó. O xilema aqui é esse marrom mais escuro, tá aqui, e aqui é o floema. Aqui está o xilema, aqui está o floema, difuso, tá? Nas dicotiledôneas, que é essa figura aqui, ó, vocês observem que o câmbio é aqui, ó. Essa parte aqui é o câmbio, ó. Tá? Esse círculozinho aqui. Tá? Para fora aqui, nessa parte aqui, ó, esse cremezinho aqui, tá? É o que? Fica o floema, mais externamente. E para dentro, esse mais escurinho aqui, esse marrom mais escuro aqui, fica o que? Fica o xilema. O floema conduz a seiva elaborada da folha para toda a parte viva da planta e o xilema transporta a seiva mineral da raiz para a folha. Tá? Então, observe que é diferente a estrutura do caule de uma dicotiledônea e o caule de uma monocotiledônea. Ok? Tecido de secreção. Produzem e eliminam substâncias úteis aos vegetais. Organismo vegetal. Então, eles produzem e eliminam, mas são substâncias úteis. Os principais tipos de tecido são nectário, já ouviram falar, né? Produz o néctar. Esse néctar ele é utilizado pelos animais polinizadores. Tá? Então, aquela contrapartida da planta. A planta, ela tem uma relação mutualística com os polinizadores. Ela oferece o quê para os polinizadores? Alimento. Que tipo de alimento? Nesse caso, o néctar. Tá? Em contrapartida, o agente polinizador leva preso ao bico, ao pelo, à pena, em alguma parte do corpo dele, o pólen para polinizar em outra planta, tá certo? Em outra flor, ok? Então, nectário. Os canais resiníferos, tá? Produzem resina. Essa resina ela tem função protetora contra insetos e decompositores. Tá? São substâncias que às vezes exalam algum cheiro, alguma coisa, e protege contra insetos, contra os decompositores. Certo? Quando a gente, às vezes, as pessoas distraídas pega e vai cortar um galho de uma árvore, alguma coisa, e machuca o caule de um cajueiro, por exemplo, e depois de algum tempo começa a minar uma substância que vai endurecendo. Aquilo é resina. É porque o facão atingiu os canais resiníferos. Tá? Rompeu lá o vaso, é como se rompesse um vaso nosso saindo sangue, só que aqui está saindo resina. Tá? Tem um tecido chamado de latissinífero, tá? Que produz o látex, tá? Que fecha ferimentos e protege a planta contra animais herbívoros pelo seu
gosto não agradável, tá? Então, tem aqui a seringueira, né, produz o látex. A gente chama de leite, né? Tem algumas plantas que liberam leite, o mamoeiro, algumas plantas assim que produzem, então tem essa função, tá? É uma secreção, tem uma função específica para a planta. Ela produz e libera, tá? E aqui, a função dessa figura é destacar para vocês a posição dos nectários que nós falamos ainda agora. Por aqui, por esses nectários, aqui nesses orifícios, vai começar a sair uma substância açucarada. O polinizador, ele vem em busca dessa, uma borboleta, um beija-flor, uma abelha, vem atrás desse néctar. Aqui é o estame, e aqui é a antera. Aqui, quando está maduro sexualmente, ela se abre e expõe os grãos de pólen. Aqui é o pistilo, o gineceu, e aqui é o andraceu. Então, quando isso aqui está aberto, o grão de pólen fica exposto. Quando o animal vem atrás do alimento, aqui no nectário, tá? Esses grãos de pólen que estão aqui, eles se prendem ao corpo do animal e aí eles vão fazer o seu papel. Tá? Muitas abelhas, elas só vêm buscar o néctar em um determinado tipo de planta. E essa planta só é visitada por esse tipo de abelha. Então, se a abelha some, por causa do uso de inseticida, a planta é prejudicada. Se a planta some, porque foi derrubado, pegou fogo, aconteceu alguma coisa, a abelha também sente. Então, um depende do outro, um não vive sem o outro. Então, uma relação, nós chamamos de mutualismo. Tá? Aqui o cálice, aqui as pétalas da corola, tá? E aqui o pedúnculo da flor. Tá? Então, uma flor didática que a gente usa para mostrar os seus componentes. Aqui o ovário. Tá? Muito bem. Aqui, canais resiníferos do tronco localizado junto ao tecido. Então, aqui é um canal resinífero. Aqui dentro está a resina. Como eu disse para vocês, se essa parte aqui for afetada por um corte de um facão, ele vai secretar isso aqui. Aqui os traqueídeos, dos vasos condutores de seiva, tá? Os parênquima, tá? Os anéis anuais, xilema e floema, aqui, que a gente vê isso em uma outra aula, e os canais resiníferos. Aqui os que armazenam o látex. Tá? Então, aqui são os canais cheios de látex, daquele leite, que a gente chama de leite, né? Vulgarmente de leite, é o látex. O mais conhecido é o da seringueira, tá? Que o seringueiro vai lá, raspa, e ele atinge esse canal, e esse látex começa a escorrer com a boquinha dele, que ele vai levar para depois colocar no fogo, defumar para produzir a borracha, para produzir o pneu, a camisinha, a luva cirúrgica, a borracha que a gente usa na escola. Ok? Não são vasos condutores de seiva, tá? Eles produzem e armazenam látex. E, então, chegamos aqui no final da nossa explicação sobre essa parte de nutrição e secreção das plantas. E vamos ver aqui uns exercícios que tem no livro de Sala, tá? Então, aqui diz o seguinte: a ilustração a seguir representa, com um esquema tridimensional, a morfologia interna de uma folha. Analise-a e responda às questões que seguem. Como eu disse para vocês naquela figura, isso aqui é tirada do livro do Amabis, um livro já bem velhinho, né? Ele ainda tinha aqui com o Martor, né? Fundamentos da Biologia Moderna, de 2003. Tá? Então, aqui, olha, ele assina, aqui está a folha, ele está mostrando, e ele quer saber o que é o 1, essa abertura aqui, tá? O que é o 2, tá? Vamos ver o que ele vai perguntar. Eu disse para vocês que nem sempre é colorido, ó. Tá aqui, ó, tá? Então vamos lá. Qual é o nome da estrutura apontada pelo número 1? E a que tecido ela pertence? Que tecido é esse? Essa camada de, aqui tem essa, tá vendo essa parte levantada aqui, ó? O que é isso aqui? A cutícula, né? E essa camada de célula aqui? A epiderme, aqui é a cutícula, aqui é a epiderme. Né?
Mas aqui tem uma abertura, por onde a planta troca gases, por exemplo. Como é o nome dessa abertura? Essa abertura são os estômatos. E ela pertence ao tecido da epiderme. Tá? Faz parte da epiderme. A única parte clorofilada da epiderme são os estômatos. Tá? Memoriza isso aí. Ok, galera? B. Qual o nome do tecido apontado pelo número 2 e qual sua função? Então, o que é aqui? Então, vamos lembrar. Cutícula, epiderme e aqui. É o parênquima o quê? Essas células bem pertinho uma da outra parecem com as teclas de um piano. É o parênquima palissádico. E aqui é o parênquima lacunoso. E aqui é o feixe líbero lenhoso. Tá certo? Ele está perguntando do 2. Então, é um parênquima palissádico, um parênquima de assimilação. Tá? Então, o tecido apontado pelo número 2 é o parênquima clorofiliano, chamado palissádico, responsável pela fotossíntese, galera. Uma questão muito interessante, como eu disse para vocês, sempre cai na prova. Essa questão aqui é lá de Juiz de Fora. Não é uma questão que cai com frequência. Tá? Então, essa questão é rara aparecer aqui. Ele está mostrando aqui um caminho, aqui o esquema abaixo representa caminho de absorção de água pelos vegetais. Então, se ele está falando de absorção de água, é raiz. E aqui é um pelo absorvente. Então, ele está dizendo que A absorve pelo pelo absorvente e passa por dentro da célula. Está vendo? Ó? A passando por dentro da célula, até atingir o xilema. E B. B é essa mais preta aqui, ó. Me acompanha aí, ó, com a canetinha. Ela não passa por dentro da célula, ela passa por fora da célula, tá vendo, ó? Então, o caminho da água, quando a planta absorve, tem 2 caminhos. Um caminho que passa por dentro da célula, até atingir o xilema, e outro que não passa por dentro da célula, passa margeando, tangenciando a célula e vai também lá para o xilema. E aqui ele está mostrando isso aqui, ó, essa camada aqui, ó, tá? O que é isso aqui? Esse Y aqui. Então vamos ver o que ele está perguntando aqui para a gente. Sobre o esquema, responda as seguintes questões. A. Qual órgão vegetal está representado no esquema acima? E qual a região, quanto à morfologia externa, onde foi realizado o corte esquematizado? Então, aonde foi feito... Então, que região é essa? Que órgão é esse? A raiz, está falando de absorção de água lá em cima. Tá? Então, o órgão... e qual região? A região dos pelos, o quê? Absorventes. E está representado de que maneira? O órgão é a raiz, o corte realizado na zona pilífera. Tá? B. Quanto à compartimentalização, diferencia os caminhos A e B que a água pode seguir quando está sendo absorvida pelos vegetais. Já falei para vocês, A passa por dentro da célula vegetal até atingir o xilema, e B passa tangenciando as células até atingir o xilema. Só que esses 2 caminhos têm nome. Quais são os nomes dele? A gente chama de simplasto. Está aqui, ó, simplasto. A água e os minerais passam pelo citoplasma da célula. E B, o tangenciando aqui, a gente chama de apoplasto. A água e os minerais passam pela parede celulares. Tá? Então, esse tipo de questão aqui é muito rara na maioria dos vestibulares, mas o poliedro colocou aqui para vocês, né, ter essa informação do caminho que a água vai percorrer na região dos pelos absorventes. Tá? Simplástico, passando pelo citoplasma da célula, e apoplasto, passando pela parede celular das células. E, última questão, ele pergunta o seguinte: a camada da célula, de célula Y, que se encontra entre o córtex, Y aqui, que se encontra entre o córtex
E o cilindro vascular possui duas paredes celulares impregnadas de suberina, tecido morto, formando feixes denominado estria de Casper. Tá? Nomeie a camada de Casper e cite as funções da estria de Casper no processo de absorção de água pelos vegetais. Então, vamos lá, coloquei aqui por escrito, que é para você, já que não é uma questão muito explorada. Tá? A camada Y é denominada endoderme. As estrias de Casper são formadas por suberina, que tem a função impermeabilizante, já que é um tecido morto. As paredes celulares endodérmicas, forçando a passagem da água dos minerais pelo simplasto. Simplasto é por dentro da célula, citoplasma da célula, tá? Para que ocorra a seleção dos minerais que devem ser transportados para o xilema no interior da raiz. Então, olha que espetáculo que é essa estria de Casper. Tá? Essa região aqui, ela tem um reforço de suberina, tá? De suber. Então, ela força a água com os sais minerais passar por dentro da célula, e aí, então, ela vai fazer a seleção dos sais minerais que devem ser transportados pelo xilema, tá? No interior da raiz. Ok? Então, uma questão lá de Juiz de Fora, um vestibular voltado para engenharia florestal, agronomia, então, bem específico para essa área, tá certo? Não é o nosso caso aqui. 3. Atualmente, vários agricultores utilizam-se da técnica de cultivar planta em soluções aeradas em sais minerais, quimicamente definidos, popularmente conhecido como hidroponia. Tá? Você já deve ter ouvido falar nisso aqui também. Inicialmente, os agricultores viram na hidroponia um modo de cultivar plantas para o consumo humano, como alfaces, em locais onde o solo é pobre ou não disponível. Tá? No seu quintal, lá, você pode fazer isso. Ele está todo com cerâmica, você pode, então, formar um sistema hidropônico. Essa técnica no cultivo de determinada espécie é vantajosa por quê? Então, alternativa A. As plantas cultivadas não necessitam de absorção de macronutrientes como nitrogênio e nem da utilização do processo da adubação orgânica. B. A planta cultivada não desenvolve o seu sistema radicular uma vez que não há a necessidade de absorção de macronutrientes. C. Promove o crescimento de plantas em áreas onde o patógeno e as pragas agrícolas estão ausentes e a colheita não é exposta a herbicidas. D. Promove o desenvolvimento de plantas sem aquecimento e iluminação, uma vez que nela a realização da fotossíntese é esporádica. Então, qual dessas alternativas aqui vocês acreditam que seja a correta? Então, elas vão promover o crescimento da planta, tá? Em áreas onde o patógeno de pragas são ausentes, tá? Porque não tem outras plantas, né? E a colheita não é exposta aos herbicidas, já que não tem os insetos, ok? Dentro ainda desse tema, a Fundação Getúlio Vargas colocou essa questão aqui em 2014. O cultivo de hortaliças hidropônicas é uma alternativa para a produção de alimentos em locais cujos solos estão contaminados. Nesta técnica agrícola, os vegetais são geralmente cultivados apoiados em instalações de tubo plástico, PVC, não entrando em contato direto com o solo, conforme ilustra a figura. Está aqui os caninhos, tá? As plantinhas são colocadas nesses orificinhos aqui. Para que ocorra o desenvolvimento ideal da hortaliça, a raiz do vegetal deve estar em contato direto com uma solução constituída de moléculas orgânicas absorvidas pelo tecido vegetal. Para que ocorra o desenvolvimento ideal da hortaliça, a raiz do vegetal deve estar em contato direto com uma solução constituída de, A. Moléculas orgânicas absorvidas pelos tecidos floemáticos. B. Íons inorgânicos absorvidos pelo tecido xilomático. C.
macro e micronutrientes minerais absorvidos pelo tecido epidérmico. D, íons orgânicos carbônicos absorvidos pelo tecido condutores de seiva. E, nutrientes orgânicos absorvidos pelos tecidos parenquimáticos. Ele está falando de raiz. A raiz absorve o quê? A seiva mineral. Então, a alternativa correta, letra C. Os macros e micronutrientes, a raiz deve estar em contato com os macro e micronutrientes minerais absorvidos pelos tecidos epidérmicos. Tá? Então, essa é a base da hidroponia, né? A solução aonde a raiz está inserida, ela é constituída de nitrogênio, fósforo e potássio, de micronutrientes como ferro, cobre, que são absorvidos pelo vegetal. Outra questão interessante, vindo lá da Paraíba, né, de 2011. A figura a seguir representa a secção transversal do caule de uma angiosperma, tá? Onde se observa sua estrutura anatômica. Então, olha, observem aqui. Representa a figura transversal do caule de uma angiosperma. Considerando a figura e a literatura sobre a anatomia vegetal, identifique as afirmativas corretas. 1. O xilema está indicado na letra C. Aqui é o xilema. Tá? Isso aqui está organizado ou está difuso? Está organizado. Se está organizado, é uma dicotiledônia. Na dicotiledônia, quem fica por fora? O floema, por dentro, o xilema. Então, C é o xilema. 2. A região cortical está indicado pela letra B. Aqui é o córtex, tá? Do caule. 3. O caule é típico de plantas do grupo das monocotiledôneas. 4. A estrutura é resultante da atividade de 3 meristemas apicais. 5. A periderme, indicada pela letra A, é o tecido de revestimento desse caule. Então, quais estão corretas aqui? Estão corretas as afirmativas, tá? 1, 2 e 4, tá? A 3 não é típica de monocotiledônia e a 4, ela não é resultante, tá? O 4 não é resultante, o 4 é. Então, o que está errado aí? É correta 1, tá? Tá certo. O 2 está certo. O 3 incorreta, não é de uma dicotiledônia. O 4 está correto. O que está errado é a 5, estrutura indicada em A corresponde à epiderme e não à periderme. Aqui é a epiderme e não a periderme. Ok? Isso. Como ele falou ali em 3 meristemas apicais, tá? A gente trouxe aqui para lembrar para vocês quais são esses meristemas. Tem a protoderme, tá? Ele se diferencia em epiderme, que é o tecido de revestimento da planta. Então, da onde se origina a epiderme? Da protoderme. É um tecido meristemático primário. Tem o procâmbio, que vai originar o xilema e o floema primário, tá? Tecido que forma o tecido vascular. E o meristema fundamental, que se diferencia formando os tecidos fundamentais, os parênquima, o clorênquima e os clerênquima. O parênquima de preenchimento, colênquima e esclerênquima, tecido de sustentação. Tá? Então, lembrando que protoderme, procâmbio e meristema fundamental são os 3 tipos de meristema primário. 6ª questão da FUVEST 2012. 10 copos de vidro transparente, tendo no fundo algodão molhado em água, foram mantidos em locais luminosos e arejados. Em cada um deles foi colocada uma semente de feijão. Todo mundo já fez essa experiência do feijão, tá? Alguns dias depois, todas as sementes germinaram e produziram raiz, caule e folhas. 5 plantas foram, então, transferidas para 5 vasos com terra. E as outras 5 foram mantidas no copo com algodão. Eram 10, 5 foi com terra e 5 ficou no mesmo lugar.
Todas permaneceram em locais iluminados, arejados e foram regadas regularmente com água destilada. Sublinha aí água destilada, tá? Mantendo-se as plantas por várias semanas nessas condições. O resultado esperado e a explicação correta para eles são. Então, galera, presta bem atenção nesse enunciado aqui. Tá? 10 copos de vidro transparente, foram colocados algodão no fundo, umedecido, foram colocados uma semente em cada um deles. Depois de algum dia germinou nos 10. Desses 10, 5 colocou no vaso com terra e 5 ficou lá. E durante esse tempo, essas plantas foram irrigadas, foram regadas com água destilada. Aqui está o segredo, ó, água destilada. Tá? Vocês sabem o que é água destilada? Então, se você não sabe, fica difícil responder essa questão. Mas vamos lá, ver o que a gente diz aqui. Quais são os resultados esperados depois de algum tempo? Todas as plantas crescerão até produzir frutos, pois são capazes de obter por meio da fotossíntese os micronutrientes necessários para a manutenção até a reprodução. Os micronutrientes são obtidos da fotossíntese ou da seiva bruta, através da raiz lá no solo? Certo? B. Somente as plantas do vaso crescerão até produzir frutos, pois além das substâncias obtidas por meio da fotossíntese, podem absorver do solo os micronutrientes necessários para a manutenção até a reprodução. Essa aqui está um pouco mais coerente. Vamos ler as outras. Todas as plantas crescerão até produzir frutos, pois além das substâncias obtidas por meio da fotossíntese, podem absorver da água os nutrientes necessários para a sua manutenção até a reprodução. Observe que aqui, olha aqui, a pegadinha da água. Água destilada não tem sais minerais. Tá? Aqui na B ele fala assim, pode absorver do solo. E aqui ele fala, pode absorver da água. E a água é o quê? É água destilada. Água destilada não tem sais minerais. Então, D. Somente as plantas em vaso crescerão até produzir frutos, pois apenas elas são capazes de obter por meio da fotossíntese os micronutrientes necessários. Não tem nada a ver. Planta não absorve no micronutriente da fotossíntese, do solo. E. Somente as plantas em vaso crescerão até produzir frutos, pois o solo fornece todas as substâncias de que a planta necessita para o seu crescimento. Não, o solo abastece a planta do quê? De água e sais minerais. Sais minerais são macro e micronutrientes. Então ela não tira tudo daqui, porque ela tem que fazer a fotossíntese, parte do que é orgânico. Lembra que tem 2 tipos de nutrição, nutrição orgânica e inorgânica. Então aqui nós temos a letra B. Somente as plantas que crescerão dos vasos crescerão até produzir frutos, pois além de substâncias obtidas por meio da fotossíntese, podem absorver do solo os macronutrientes. Essa aqui não pode, por quê? Porque ele fala da água e a água é destilada. Ok, galera? E é isso. Tá? Então, nós finalizamos aqui essa parte de nutrição e secreção da planta. Tá certo? Uma parte muito importante. A parte mais importante que eu destaco dessa aula para vocês em termos de prova é a questão da disposição do xilema e do floema no caule. Tá? Vou ter oportunidade de conversar mais sobre isso com vocês. E também a parte dos macronutrientes, micronutrientes e da fotossíntese. A parte da folha, do mesófilo foliar. A organização da histologia da folha. Tá? Que a gente ficou bastante tempo ali conversando sobre cutícula, epiderme superior, parênquima palissádio, parênquima lacunoso, feixe livre-lenhoso, tá? Epiderme da face inferior e cutícula da face inferior. Então, reforcem esse estudo, não precisa se aprofundar muito nesses estudos. Hoje as questões são desse tipo que eu mostrei para vocês. Ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem em casa, fiquem bem, continue focado nos estudos, porque a pandemia vai passar, vai acontecer o Enem, vai acontecer o vestibular, e lá nós vamos colher o nosso sucesso,
né, fruto do nosso esforço que a gente tem feito nesse período tão difícil para todo mundo. Ok? Fiquem em casa, fiquem bem e se cuidem. Até a próxima. Bye, bye.